Se você é um otaku, provavelmente você já ouviu falar num anime chamado Dragon Ball, e consequentemente você já ouviu alguém falar que Dragon Ball é ruim e que não tem história. Daí você deve estar pensando, tá, mas se Dragon Ball é um anime tão ruim assim, como diabos ele se tornou o segundo anime mais famoso do Brasil, perdendo só pra Naruto? E sim, fã de One Piece, Dragon Ball é muito mais famoso que o seu anime que tem um pirata que estica. Mas enfim, quando você para pra analisar todos esses detalhes, realmente não faz sentido um anime tão grande como esse ser tão odiado pela maioria dos otakus, ou pessoas se você preferir. Mas a pergunta que não quer calar é, será que Dragon Ball sempre foi ruim? E a resposta é não. Até porque se ele sempre tivesse sido ruim, ele nem sequer teria toda essa fama que durou por décadas e décadas. Porém, infelizmente, Dragon Ball tá se tornando não ruim, porém chato, e tem vários motivos para isso estar acontecendo, como as sagas com conteúdo completamente feito com a extrema preguiça, animações muito mal executadas, e o fator que é principal, que foi a causa de todos esses problemas existirem, foi a criação de Dragon Ball Super. Bom, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, o porquê Dragon Ball tá ficando ruim pra cacete. E bom, caso você não me conheça, bom, eu sou o KaiJeff, e sim, eu sou mais um canal genérico de opinião aqui do YouTube, mas enfim, caso você goste do conteúdo que eu postar aqui, se inscreve aí, assim você vai estar me ajudando muito a continuar, além de, é claro, tá me deixando rico. Mas enfim, chega de enrolação e bora lá. Como eu disse, existem várias razões para que Dragon Ball esteja decaindo de qualidade. E bom, para vocês entenderem direitinho, eu vou falar os dois motivos separadamente para que vocês entendam perfeitamente o que eu vou falar, para não ficar algo totalmente embolado. Vou fazer mais ou menos algo parecido como eu fiz nesse vídeo do Free Fire, que por sinal é muito ruim, eu não recomendo que vocês assistam isso aí. Mas enfim, bora lá. Sagas. Dragon Ball nunca foi de ter uma história tão elaborada a ponto da gente se identificar com cada personagem, entender a motivação daquele personagem, ou seja, a história em si do anime sempre foi algo bem simples. Então quando você pega Dragon Ball e compara com outros animes como Naruto, One Piece, Attack on Titan e outros, você tende a achar que Dragon Ball não tem um enredo bom, mas se você for parar pra analisar as sagas de Dragon Ball Z, você vai perceber o quanto elas eram bastante criativas e legais e fodas, pra falar a verdade. Vamos lá. A primeira saga de Dragon Ball Z foi a saga Saiyajin, onde tivemos os Saiyajins como os vilões da saga. E foi aí que a gente descobriu da onde o Goku veio, porque ele tem um rabo, enfim. Depois dessa saga a gente teve a saga Freeza, onde a gente descobre que os Saiyajins não eram maus porque eles queriam ser maus, mas sim porque eles tinham um cara extremamente poderoso que tinha poder para destruir um planeta com uma simples rajada de Ki, que era basicamente um ditador dos Saiyajins, vamos dizer assim. E ele era tão poderoso que todos à sua volta faziam tudo que ele pedia. Ou seja, basicamente os Saiyajins eram praticamente escravos do Freeza, e era por conta disso que eles conquistavam tantos planetas. Também tivemos uma maior exploração do universo de Dragon Ball, com os guerreiros tendo que ir para Namek para utilizar as esferas do dragão para ressuscitar os seus amigos, já que as esferas da Terra tinham sido destruídas com a morte do Piccolo lá. Sem contar que foi nessa saga que a gente teve a primeira aparição do Super Saiyajin. Depois a gente teve a saga do Cell, que pra mim foi a saga mais criativa de Dragon Ball até hoje, onde tivemos o Cell, que basicamente era um vilão de outra linha temporal. Tivemos também a introdução de outros personagens muitíssimos interessantes, como os androides, e também tivemos a luta épica do Gohan Super Saiyajin 2 contra o Cell. E por fim tivemos a saga Buu, que pra mim foi a menos criativa de Dragon Ball Z. Mas mesmo ela sendo a menos criativa, ainda assim a gente teve lutas muito bem animadas, a gente também teve o conceito da fusão sendo muito mais explorado na obra, e é claro, tivemos a nostálgica cena do Goku levantando as mãos para acabar com o Buu. Enfim, você consegue perceber o quanto a história de Dragon Ball Z era muito boa? E detalhe, isso foi no resumo do resumo do resumo, ou seja, se você for parar pra analisar a saga direitinho, você assistir sem resumo nenhum no YouTube, cara, você vai se apaixonar pela obra de Dragon Ball Z. Mas se você prestou atenção em tudo que eu falei, eu disse que as sagas de Dragon Ball Z eram boas. Porém, Dragon Ball Super, isso muda completamente. A primeira bancada que Dragon Ball Super fez foi trazer as primeiras duas sagas sendo basicamente a mesma coisa que a gente tinha visto nos últimos dois filmes que a franquia tinha lançado. E na boa, eu não tenho a menor paciência pra ver duas sagas que vão ser praticamente a mesma coisa que os dois filmes anteriores tinham trago. Mas tá, depois disso tivemos a saga do Torneio do Champa, que na boa, pra mim essa foi uma das
piores sagas da franquia. Até porque, se tratando de um torneio, a gente já vê a preguiça do Akira em desenvolver uma saga no mínimo interessante. Sem contar dos personagens do universo 6, que na boa, o Akira poderia muito bem ter introduzido vilões como o Cooler, sendo meio que o Freeza do universo 6, em vez de ter colocado aquele, sei lá, Frost, que pra mim é o pior Freeza que existe. Ainda não entra na minha cabeça que aquilo ali é um personagem que o Akira criou. Ele também poderia, sei lá, ter adicionado o Bardock, poderia ter trago personagens dos filmes que Dragon Ball Z tinha. Ou sei lá, criasse personagens que fossem no mínimo interessantes, porque na boa, criar personagens que não vão ter basicamente desenvolvimento nenhum, ou trazer personagens que no fim só vão aparecer ali porque sim, e no final eles vão sumir pra sempre, na real, cara, é melhor não fazer do que fazer algo mal feito. A única coisa que o Akira fez em acertar nessa saga foi ter criado o personagem Hit e também o Super Saiyajin Blue com Kaioken. Mas enfim, depois tivemos a saga Goku Black, que pra mim foi uma saga até que mais ou menos. Não trouxe nada de tão inovador como tinha no Z, porque convenhamos, colocar um Goku do mal como vilão não é tão grande coisa. Depois tivemos a saga do Torneio do Poder, que na boa, essa saga tá nítido que era pra ser só do Goku e Vegeta contra Toppo e Jiren, porque nessa saga, novamente, o Akira cria novos personagens totalmente inúteis, que na maioria das vezes são muito, mas muito irritantes. Como, sei lá, os personagens do universo 2. Enfim, depois tivemos duas sagas no mangá, que foram a saga Moro e a saga Granola. A saga Moro, que por mais que essa saga tenha sido muito boa por sinal, trazendo o Majin Buu de volta, o Goku usando o instinto superior, enfim, esses negócios aí. Se você for olhar bem com detalhes, essa saga foi meio que uma cópia da saga Cell, porque a gente tem vários elementos que lembram a saga Cell, como o sacrifício do anjo Meros, como se fosse, sei lá, o Android 16. A gente também teve o Moro absorvendo o Android pra ficar mais forte. Mas tá, agora a gente tá tendo a saga Granorá, que a única coisa que tá salvando essa saga é o Bardock, que tem aparecido em alguns flashbacks, e a luta do Vegeta, que na boa foi muito legalzinha de assistir. Porque na boa, essa saga realmente é ruim, porque criar uma saga simplesmente pra ter uma luta entre Goku e Vegeta vezes um cara que usou as esferas do dragão pra ser o mais forte, aí depois aparece outro cara da puta que pariu pra pedir a mesma coisa, é um pouco broxante. Animação. O último tópico que a gente não pode deixar de falar é a animação de Dragon Ball Super, porque, meu Deus, alguém me fala o que aconteceu com a animação desse anime? Porque na boa, uma empresa como a Toei, que é bilionária, não conseguir entregar um anime com uma animação no mínimo decente é muito bizarro. Não vem você dizer que, o anime veio com a animação ruim porque a Toei não investiu muito no início. Tá, mas isso não faz o menor sentido, até porque a Toei sabe muito bem o sucesso que o Dragon Ball tem no mundo inteiro. Por que diabos a empresa não iria investir num anime como esse? E o mais engraçado é ver o público se iludir, achando que o anime vai voltar com a animação que teve o último filme da franquia. Cara, pra falar a verdade, é bem provável que o anime vai ser a mesma coisa de sempre. Vamos ter traços mal desenhados, censura na maioria das cenas, que por sinal é uma das coisas que tem me incomodado bastante Dragon Ball, até porque você não sente a dor que o cara tá sentindo, é como se tudo ali fosse artificial. E também temos as lutas que têm sido feitas com muita pouca criatividade, já que hoje em dia as lutas só se resumem em e jogar bolas de energia que só servem pra levantar poeira. Enfim, também temos as famosas transformações, que são muito, mas muito sem graça. Sério, por que diabos o Akira foi criar o Super Saiyajin Blue? Vendo todas essas questões, fica claro como o Dragon Ball tem decaído muito na qualidade. Isso tem ficado mais nítido quando um fã mangá de Dragon Ball tem muito mais história, tem muito mais criatividade na inovação de transformações do que a própria obra original. Enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, parabéns, você é um guerreiro. E é isso, até mais, minhas estrelas.